E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Diwali Tarô. Meu nome é Thaís. A gente vai fazer uma leitura para o signo de Virgem. Se você tem Virgem forte no seu mapa ou se você estiver lidando com alguém desse signo, fica à vontade para assistir essa leitura. Vamos nos conectando a partir de agora, calmamente, acalma as emoções. Que eu possa me conectar com muito respeito à energia de vocês, quem está chegando nesse vídeo. Signo de Virgem. O que está acontecendo aí na vida de vocês? O que a gente pode dizer sobre alguma situação em específico? Vamos lá. 8 de espadas no lado luminoso. Virgem. 8 de espadas no lado luminoso. Desafio, Rei de Paus. Andamento, 3 de Paus. Resultado, As de Paus. E o conselho, 9 de espadas. Interessante isso aqui, hein? Interessante isso aqui. 8 de espadas, 9 de espadas, elemento ar, elemento fogo na leitura de vocês. O que a gente tem no fundo do deck? 5 de ouros. Muito simbólico esse 5 de ouros aqui no fundo do maço. Preguiça, gente. De manhãzinha bate uma preguiça, mas enfim. Tem uma situação aí na sua vida, Virgem, que vocês estão se vendo assim, sem muitos recursos. Você olha para alguma coisa e fala, não, tá faltando alguma coisa nisso aqui, tá faltando alguma coisa nessa situação para eu me sentir completo. É uma visão um pouco pessimista. Não diria pessimista, não é essa palavra não, mas assim, você fica tentando encontrar ali algum motivo, alguma característica nessa situação para diminuir um pouquinho ela, sabe? Não, pode ser que de fato não seja isso, mas é a sua visão diante disso. Por que eu tô falando? Porque a gente tem o 8 e o 9 de espadas aqui no seu jogo, tá? No lado luminoso, 8 de espadas. Isso aqui no lado luminoso, para mim, vem me trazer assim um descortinar, né? Você pode observar que essa mulher, ela tá com venda nos olhos, ela tá limitada, ela tá amarrada, ela tá impossibilitada de ver, fazer qualquer coisa diante de uma situação, tá? E essa carta aqui no lado luminoso me fala que você tem possibilidade de fazer, sim. Né? Se você acha que não tem, você está equivocado. Mas você tem a possibilidade de falar, fazer alguma coisa com relação a essa situação que você no momento pode achar que não. Você pode não estar querendo olhar para isso no momento. Mas aqui no lado luminoso me fala, não, o Virgem ele tem a possibilidade de olhar para isso, de falar sobre isso, de fazer alguma coisa sobre isso, né? Então, por mais que você não ache que tenha solução, que você pode encontrar o lado positivo dessa situação, aqui me diz que você pode. O lado do desafio, o Rei de Paus, pode ser alguém do signo de Áries, Leão ou Sagitário, tá? Mas também pode ser uma postura sua, né? Uma postura mais enérgica, uma postura mais dinâmica. Pode ser alguma situação na sua vida que você mesma tem a necessidade de despertar esse Rei de Paus aí em vocês. Que é mais disposição, mais energia, mais vitalidade, mais desejo por alguém ou por alguma coisa na sua vida. Então, o Rei de Paus, ele é assim, ó, ele sente o desejo por alguma coisa, ele sente vontade por alguma coisa, ele vai lá e ele vai fazer. Sem pestanejar, sem ter dúvida daquilo, entende? Então, pode ser
essa pessoa que vocês estão lidando, representada aqui por esse rei de paus, mas pode ser também uma postura individual. Ah, não, eu queria ser mais assim, eu queria ter mais energia, ter mais vitalidade, ter mais coragem de manifestar os meus desejos, sabe? De falar dos meus desejos e das minhas vontades. Entende? Então, pode ser que você seja muito comedido, pode ser que você seja muito tímido, que você não tenha coragem de fazer isso. E aqui é o desafio. O desafio é realmente esse. É de você olhar para frente, olhar para sua vida e talvez bancar suas vontades, sabe? Pagar para ver, não, eu vou pagar para ver independente das consequências. O 3 de paus é essa expectativa diante da vida. Às vezes você só fica na expectativa, você só fica na vontade. E você não tem essa liberdade, ou você acha que não tem, porque você tem. Você não tem a liberdade de fazer as coisas que você quer fazer. E aí você só fica esperando. Você não toma iniciativa. Mas é que esse 3 de paus, no andamento da questão, fala para mim dessa esperança, né? Dessa visão, né? Não, realmente eu quero ser um pouquinho mais como esse rei de paus. Eu quero ser um pouquinho mais assim, dessa forma. Olha a postura dele. Ele é relaxado. Relaxado no sentido de despreocupação, né? Ele é despreocupado, sabe? Ele não... Ele coloca muito peso, ele não coloca peso no que os outros estão pensando, no que os outros... O que os outros vão achar da sua postura, do seu posicionamento, sabe? Então, muitas vezes, os virginianos são assim mesmo. Eles são muito certinhos, né? São muito certinhos, têm dificuldade de sair da caixa. É aquela coisa metódica, né? Então, muitas vezes são vontades que existem dentro de vocês e vocês não têm coragem de bancar essa vontade, esse desejo, né? Resultado, Ás de paus. Isso aqui é muito interessante. O Ás de paus é a carta do despertar dessa sensação, dessa vontade, desse desejo. É o início de uma história, né? É o início, é um potencial, é um impulso. É um impulso de fazer isso acontecer. É se transformar no que diz respeito a essa energia que está faltando. Essa vitalidade, né? Esse poder pessoal. Entende? Então, o Ás de paus, como resultado dessa situação, fala que Virgem vai conseguir despertar gradativamente essas vontades, esses desejos aos poucos. E quem é com relação a uma pessoa, né? Eu vejo a postura dessa pessoa, eu até admiro, mas no fundo eu critico. Quer dizer, ao contrário, eu critico, mas no fundo eu admiro. Sabe? E muitas vezes você tem vontade de ser como essa pessoa. Você ter liberdade, você agir despretensiosamente, você ser quem você é, você não ter medo do julgamento do outro. Então isso acaba sendo uma vontade sua. Você admira essa pessoa. No primeiro momento você critica, né? Mas depois você admira ela. Porque muitas das posturas que ela tem você também gostaria de ter. E o conselho, o 9 de espadas, Virgem. O 9 de espadas é uma carta que fala realmente de exaustão mental, de cansaço, de vitimismo, de ilusão. É não enxergar isso com clareza. É você esconder de você mesmo algumas questões, tá? São muitas preocupações, muitos pensamentos que realmente não levam você a lugar nenhum. Então, essa carta como conselho fala assim, Virgem, vamos organizar isso aqui, né? Vamos organizar esses pensamentos, vamos cuidar de você, porque você realmente está precisando, né? Olha a postura dessa mulher aqui. É um cansaço, é uma exaustão mental. Então, bola pra frente. Bola pra frente, vamos mexer com isso aqui, vamos tentar acalmar a mente, acalmar as emoções, ter mais clareza do lugar que você está ocupando, da onde você quer ir, entende? Então, o 9 de espadas está aqui como conselho para você realmente sair dessa limitação, sair dessas espadas aqui que estão desses pensamentos que estão tão confusos,
E que às vezes você vai mais se enrolando do que se libertando disso aqui. No fundo do maço a gente tem a carta dos 5 de ouros. A carta dos 5 de ouros é você olhar para o que você tem e não achar isso suficiente. Virgem olha para o seu contexto, para a sua vida e fala, não, isso aqui não está suficiente. Eu dou um jeito de criticar isso aqui, eu dou um jeito de menosprezar isso daqui, mesmo que você ainda tenha recursos, né? Mesmo que você ainda tenha material, sabe? Elementos para você trabalhar, elementos para você se desenvolver. Entende, Virgem? Então, ou é o lidar com uma pessoa desse tipo, né? Ou é você querendo despertar essa questão dentro de você. Vamos complementar a leitura com o oráculo da benzedeira. Virgem. Para fechar e selar a leitura, o que a gente tem? Limite. Aprenda a dizer não. Aqui, esse limite, eu vejo muito os seus limites mesmo, né? Você entender quais são esses limites e também a coragem para ultrapassar um pouquinho esses limites e para você não ficar tanto nessas condições. Às vezes a gente coloca muitas condições na nossa vida, né? Será que precisa de tanta condição assim? Será que eu não posso abrir outras chaves? Quer dizer, será que eu não posso abrir outras portas, sabe? Então essa chave aqui me fala muito disso, é de você ter a coragem de abrir outras portas. De você falar sim para você e não para o outro. Primeiro sim tem que ser para você e não para o outro. Muitas vezes a gente quer se adaptar muito à realidade do outro, né? E a gente não tem coragem de viver a nossa. Amor, mãos amorosas. Olha que bonito. É esse tratamento individual. É você se tratar com amor. Você se respeitar, de você fazer as suas vontades, sabe? Então, Virgem, essas duas cartas aqui, finalizando a leitura de vocês, me mostra um autocuidado, tá? Me mostra essa questão de você fazer os movimentos necessários para você se cuidar, para você cuidar da sua saúde mental. Inclusive aqui no canal a gente tem lá na playlist meditações, respirações, yoga eu acho que tá lá, vocês podem acessar, posso colocar aqui no card em algum momento. Meditações, respirações, orações para vocês se fortalecerem, para vocês acalmarem esses pensamentos que talvez deixam vocês um pouco confusos. Né? Então, tudo isso para você se conhecer, para você se tranquilizar e para você também ter a coragem de abrir essas portas, sabe? Para você agir de uma forma mais liberta, para você se libertar dessas amarras, dessas condições que a gente falou, tá bom? É isso, espero que tenha feito sentido, espero que te ajudem de alguma forma essa leitura. Se fez sentido, contribui aqui com o trabalho, curte, comenta, compartilha essas leituras. Grata sempre, até a próxima leitura.